Eu saúdo a amada igreja capaz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o Espírito de Deus tem falado aos nossos corações. E eu tenho certeza que vai continuar falando ao coração da igreja por meio da sua palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. E diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Me aqui outra vez, deixe sol descaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é andar, estou cansada de mim, até quando não tenho fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu, acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você, daria razão para viver, daria razão para viver. Ele não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você, daria razão para viver, daria razão para viver. Amém. Exemplo de transformação foi aquela mulher, né? A mulher samaritana, né? Isso mostra que o Evangelho, ele muda, o Evangelho, ele transforma, como foi lido nessa manhã. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vemos aqui, meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante,
bastante conhecida pelos irmãos, mas o interessante aqui, que diz no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Samaria, ela ficava entre a Judéia e ao sul, e a Galiléia ao norte. Por isso, quem quisesse ir a Judéia para a Galiléia, precisava atravessar a província de Samaria, a não ser que estivesse disposto a fazer um desvio pela Jordânia. Nessa ocasião, Jesus tomou o caminho mais curto ao sul, um caminho mais curto do sul ao norte. Por isso que o escritor, ele fala que era necessário passar por Samaria, né? A gente viu, tinha um mapa aqui, né? Um mapa, alguém pode colocar aí o mapa? Está aqui, ó. Samaria, Jesus está na Galiléia, ele vai à Judéia, então não tinha jeito, ele tinha que passar por Samaria. Obrigado, eu esqueci o meu. Daniel gosta muito. Cadê ele? Ele que está fazendo. Então, ele gosta muito disso aí, tem um lá em casa. Então Jesus na Galiléia, aí por isso que o escritor fala isso, era necessário passar por Samaria, a não ser que ele desse uma volta, mas aí ia fazer um voltão, olha só, está vendo? Ia ter que fazer um voltão, ou vir pelo mar, né? Mas no mar ia ter menos chance de achar pessoas ali para pregar o evangelho. Então ele encurtou o caminho, Galiléia, Samaria, aí aquele teu encontro com a mulher, para depois vir na Judéia. Então por isso que o escritor fala isso, que era necessário passar por Samaria. Claro, né, meus irmãos, e Deus também tinha o propósito de salvar aquela mulher ali, né? Transformar aquela mulher. E o interessante é que depois no texto, eu sempre falo que aquela mulher foi a primeira missionária. Ela larga o seu cântaro, a alegria foi tanta que ela larga o seu cântaro e lá na cidade ela prega sobre Jesus, ela fala sobre o Messias e o povo vai conferir. E quando grande parte da população vai até a Cristo, ouve acerca de Cristo, Jesus prega para elas e elas ali crê em Jesus como seu Salvador. Eu calculo o seguinte: havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos, havia umas picuinhas, né? Uma rivalidade, né? Umas brigas. Eu creio que Jesus passou por ali de propósito mesmo. Eu vou passar ali de propósito mesmo, que essa birra, essa confusão, essa disputa tem que acabar, que no reino de Deus, meus irmãos, não pode haver disputa, picuinhas, briga. Eu não me dou com fulano de tal por causa disso, eu não gosto dele ou dela porque ele é desse jeito, ela faz isso, faz aquilo, então não dá. Meus irmãos, no reino de Deus não pode haver isso. No reino de Deus é um povo só, em adoração ao Deus vivo. No reino de Deus tem que prevalecer o amor, a união. É isso que tem que ter no meio do povo de Deus. E Jesus, ele faz realmente, eu vejo que Jesus, ele fez isso realmente de propósito, para acabar com essa divisão, para acabar com essa discórdia. Ele fez de propósito, porque o apóstolo Paulo, a Bíblia fala lá em Hebreus, né, o escritor, provavelmente pode ter sido Paulo ou não, ele fala assim, ó, que não nomeie no meio de vós, que não haja no meio de vós nenhuma raiz de amargura, para que não venha contaminar os demais. Qual é o problema da raiz de amargura e da disputa? Qual é o problema disso? Eu tenho uma amizade com o Nilton, eu brigo
com o Gabriel, e o Gabriel e o Nilton, por gostar de mim, ele compra o meu barulho, e daqui a pouco o Gabriel, sabendo daquilo ali, tem uma amizade também com o pastor Alex, fala para o pastor Alex, e aí daqui a pouco o pastor Alex compra o barulho dele contra mim, e quando você vai ver, toda a igreja, ela está contaminada, é os partidos que tem no meio da igreja, mas isso não pode haver no nosso meio, não pode haver disputa, não pode haver brigas, porque isso causa um racha na igreja. E o evangelho, a primeira coisa, quando você tem o amor de Deus no seu coração, está lá em Gálatas, sobre o fruto do Espírito, amor. O amor de Deus, ele passa a estar dentro dos nossos corações. E quando eu tenho esse amor de Deus no meu coração, automaticamente as disputas, as divisões, as brigas, as rixas, as contendas, passa a não mais fazer parte da minha vida, porque a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é lá no passado, meu irmão, isso é lá no passado, quando você não tinha Cristo. Agora que você tem Cristo, agora que você tem o Espírito Santo dentro de você, o que habita em você é o amor de Deus nos nossos corações. Por isso que ele passou de propósito. Isso tem que acabar. Não pode haver essa disputa. O que tem que prevalecer no reino é o amor. E ali aquela mulher, na minha opinião, na minha visão, foi a primeira missionária na Bíblia a transmitir Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela largou, a alegria dela foi tanta, que ela deixou o seu cântaro e foi pregar Jesus lá na cidade. Sabe o que eu fiz? Sabe que agora, onde eu fui me lembrar agora? Me lembrei agora de Marta e Maria. Enquanto Maria estava preocupada em estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu ensinamento, Marta estava preocupada com os afazeres da casa. E Jesus fala assim para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitos afazeres, mas uma coisa só é necessária. E naquele momento era necessário ouvir a palavra do Mestre. O que tem te prendido nesse mundo? O que tem tentado tirar o foco da palavra de Deus, de você ouvir a palavra de Deus, o que tem tentado tirar nesse mundo, o que tem tentado impedir de você estar aos pés do Senhor? Faça que nessa mulher, abandona, deixe isso para trás, e vai fazer a obra do Senhor, vai pregar a palavra do Senhor, vai anunciar o evangelho do Senhor, vai transmitir a mensagem do Senhor aos corações que estão perdidos. Jesus fala assim para ela: estás ansiosa e afadigada com muitos afazeres. Estás ansiosa. A Bíblia diz: não ficais ansioso por coisa alguma nessa vida. A Bíblia também diz: entregai todas as vossas ansiedades nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Passa para Deus toda essa situação, apresenta a sua situação para Deus. Talvez isso tenha tirado a sua paz, talvez isso tenha tirado a sua alegria. Não pode, se humilha diante de Deus, passa para Deus essa situação, invoca o Senhor, clame ao Senhor, se derrame diante de Deus, descanse no Senhor, porque a palavra diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Se cada um de nós aqui
não tomarmos cuidado, as coisas desse mundo tira a nossa atenção da palavra do Senhor, tira o nosso foco. Devemos trabalhar? Claro, devemos trabalhar, devemos estudar, sim. Devemos procurar as melhores coisas enquanto estivermos vivos nesse mundo? Sim, mas o propósito de servir, o propósito de ouvir a palavra, o propósito de ser um verdadeiro adorador, não pode sair dos nossos corações. Cristo tem que ser primazia na nossa vida, Cristo tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, o reino tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O versículo 6 fala assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Sicar, né? Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seus filhos, a seu filho José. Aqui fala sobre Sicar, essa cidade. Em Sicar, meus irmãos, fluía água em abundância pelos flancos da montanha. Era uma região, né, onde ela era rodeada de montanha, né? Havia águas em abundância pelos flancos da montanha, em filete, nessa região, e isso mostra que deve ter havido alguma razão especial para ter sido cavado ali um poço. Então, tinha a cidade rodeada de monte, água escorria pelas montanhas, e Jacó, a tradição diz que Jacó, vendo aquilo ali, aproveitou para fazer um poço ali naquela região, e cavou um poço naquela região, e pelas paredes ali do poço, jorrava água, jorrava uma fonte, da onde a água enchia o poço. Então tinha água ali naquele poço. Algo interessante, né? E a tradição dizia que foi o próprio Jacó que aproveitou isso daí. Então, ao mesmo tempo, no texto você vai ver falar de poço e vai falar de fonte, porque nas paredes surgia essa fonte vinda dos montes. O que eu enxergo nisso aqui? Jesus está sobre a fonte, Jesus está junto à fonte, e ali naquela fonte vai aquela mulher tirar água. Cristo é essa fonte. Cristo é essa fonte. E aquele que se aproxima dele, ele faz dessa pessoa uma fonte de água para a vida eterna. Me fez lembrar de Agar, quando ela está fugindo de Sara, e o anjo encontra ela junto a uma fonte e faz promessa a ela. Não saia da fonte, seja na fonte, e seja sempre na fonte. Quem está na fonte, ouve a palavra de Deus. Quem está na fonte, ouve o recado de Cristo. Quem está na fonte, ele é renovado. Quem está na fonte
é transformado. Quem está na fonte recebe a resposta que ele está pedindo da parte de Deus. Não saia da fonte, esteja sempre na fonte, meu irmão. É na fonte que nós somos renovados na presença de Deus. E talvez nessa manhã você entrou aqui desanimado, talvez você entrou aqui cabisbaixo, talvez você entrou aqui pensando até em desistir, talvez você entrou aqui pensando em largar tudo, mas eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus é fonte de vida eterna, Ele está aqui nessa manhã para renovar as suas forças. Não saia da fonte, e seja na fonte, porque é na fonte que nós vamos receber renovo para poder caminhar na presença de Deus. Seja na fonte, e seja na fonte. Interessante nesse texto, ela fala assim para Jesus: mas como você vai tirar água? No discurso ela está levando para um lado material, para um lado físico, tanto que ela fala assim para o mestre: o poço é fundo, como é que você vai tirar água? Você vai tirar água com o quê? O poço é fundo. Sabe o que isso quer dizer? A palavra de Deus, ela é muito profunda, meu irmão. A palavra de Deus é muito profunda, mas quando Cristo está com você, quando você está na fonte, você começa a buscar a Deus, você começa a tirar água, vai tirando água, você nem entende nada, eu não estou entendendo nada da palavra. Claro, você no lado carnal, você não vai entender nada, mas quando você tem esse encontro com Cristo, quando você tem o Espírito em você, quando o Espírito passa a estar presente na sua vida, você começa a buscar, começa a se aprofundar na palavra, o Espírito vai te dando palavra, vai te dando água, ele te leva lá no profundo, e você passa a ter entendimento da palavra, a palavra ela começa a falar com você, a palavra ela começa a te transformar, a palavra ela começa a transformar o seu caráter, a palavra começa a fazer mudança em você, e você começa a descobrir coisas dentro da palavra, onde você nem imaginava, e ela te transforma, ela te liberta, porque só a palavra liberta e transforma o ser humano. É profunda. Aleluia. O homem natural, ele não entende. Por isso que aí fora nas faculdades, nas universidades, por isso aí fora no mundo, cada um tem uma concepção. Ele interpreta do seu modo, porque só entende a palavra quem tem o Espírito Santo. Quem nos ilumina a entender a palavra é o Espírito Santo. Por isso que aí fora tantas filosofias, tanto isso, tantos questionamentos, ele não entende e nem vai entender, porque não tem o Espírito. Exalte a Deus nessa manhã, porque o Espírito Santo, ele te leva lá no profundo, abre o seu entendimento e você entende a palavra de Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim para ele: não saia da fonte, porque é na fonte que vem renovo e transformação. Aleluia. No versículo 9 diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isso desde o ano 721 a.C., quando o rei da Síria trouxe cativos estrangeiros para habitar na cidade de Samaria, a totalidade do reino do norte, a fim de destruir qualquer nacionalidade que ainda restasse. Casamento misto entre o israelita deixado e os estrangeiros trazidos à terra de Israel resultaram num povo chamado samaritano. E, por causa disso, começou a haver uma separação, uma discriminação com os samaritanos. Houve uma divisão. Jesus, meus irmãos, na parábola do bom samaritano, a gente vê ali Jesus, essa parábola ela é linda, maravilhosa.
um homem passa por determinado local onde muito perigoso, era um local muito perigoso, onde tinha muito assalto, além de roubar, Jesus na parábola fala isso, que além de roubar, machucava as pessoas, batia. Vamos lá, imaginar um local aí, um local onde você tem medo de passar. Um local aí onde você tem medo tremendo. Ontem mesmo eu passei com esse G20 aí, lá no centro da cidade, né? Eu tive que mudar meu trajeto, aí eu fui com um rapaz, como é que eu faço para chegar à Central? Ó, vamos lá, você pode ir para a Central, pegar o trem, ou pode entrar naquela rua ali, naquela esquina ali, e você vai sair lá na Candelária. E eu olhei o lugar deserto assim, sabe? Olhei assim, passar por aqui, mano, deve ter cheio de assaltante aí, se alguém desses garotos aí me rouba aí, me bate. Aí eu vou lá pela fé, eu vou lá, vou confiar no Senhor, vou por lá. Fui, tal, caminhando, mas sempre de olho assim, né? Sempre de olho em pessoas assim, no meio da rua, assim, deitado, né? Outro assim, eu passando, olha lá, o Senhor está comigo, vamos lá, Deus, mesmo. E fui embora. Aí veio um de frente para mim, pronto, já era. Ih, rapaz, vai me assaltar. Veio de frente para mim, eu estava com a camisa do Flamengo, ele, rapaz, ei, gostou da vitória, gostou do título? Gostei, pô, maravilha, né, Gil? Maravilha. E eu fui na esportiva com ele, aí eu brinquei com ele para também, né, de repente podia fazer alguma coisa. Pô, vai lá, vai lá, bom descanso, obrigado, tchau. E tinha mais um grupo ali na frente, né? Então era assim esse local, né? Creio que os irmãos aí, na cabeça dos irmãos, já tem alguns locais aí, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que você, quando passa por ali, está sujeito a acontecer alguma coisa com você, assalto, né? Alguma covardia, né? Com o trabalhador. E Jesus, nessa parábola, ele fala isso, que o homem passou por aquele caminho, vieram os salteadores, além de roubar ele, bateram muito nele, espancaram ele, ficou caído. Passa um levita, conhecedor da lei, e vai embora direto. Não acode o rapaz. Passa um sacerdote, conhecedor da lei, que fala que tinha que acolher o próximo. Vai embora. Vem um samaritano e acolhe aquele homem, cuida das feridas dele, passa azeite e vinho e socorre aquele homem. Por que Cristo, e dentro desse texto, há uma pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? O meu próximo é qualquer um que estiver próximo de mim para me fazer o bem. Quem é meu próximo? Lá no trabalho, é aquele que está precisando ouvir do Evangelho. Quem é meu próximo? É no meu lar, o meu filho, a minha esposa, é o meu vizinho, é aquela pessoa mais próxima de mim, onde eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, de tratar bem ela e ajudar ela na sua caminhada. Eu vejo esse levita, conhecedor da lei, e esse sacerdote que não acolheu aquele homem, são pessoas que estão na igreja, estão no Evangelho, participa de todos os departamentos, entrega dízimo, participa da ceia, participa de todas as obrigações, mas quando tem que exercer a compaixão e a misericórdia, não exerce, está apegado às tradições, e as tradições jamais podem estar acima da compaixão e da misericórdia para com o próximo. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que participar de dízimo, de departamento, não, a gente deve participar, mas não pode sair do nosso coração a compaixão e a misericórdia. Bom maravilhoso participarmos de todos os departamentos, e quando precisar exercer a compaixão, exercer a misericórdia, cada um de nós, a mim, a todos aqui, passar a exercer a compaixão e a misericórdia para com o próximo. A tradição ali, meus irmãos, a briga entre judeus e samaritanos era tremenda, que um judeu jamais poderia estar conversando com a mulher nas esquinas, nas ruas, tanto que os judeus, não pode,
conversando com essa mulher. Os discípulos ficaram admirados com isso. E a mulher também. Como pode? Você, judeu, se comunicando com o samaritano? Não pode. Meus irmãos, não podia nem beber da jarra de um samaritano, um judeu, beber a água no mesmo jarro de um samaritano, não podia. Talher também, se um samaritano comeu naquele talher ali, você como judeu não podia. Tamanha era a rivalidade entre judeus e samaritano. E Jesus, ele veio acabar com isso. E no nosso meio não pode haver isso. Não pode haver disputas. Não pode haver eu faço melhor do que ele, ela faz melhor do que ele, eu faço melhor, ela faz. Não pode, meu. Não pode haver essas coisas no reino de Deus. Somos um povo só. E o amor de Deus tem que estar nos nossos corações. No versículo 14, Jesus fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que ele der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A água aqui fala do Espírito Santo. Ele fala de água viva, significa água corrente, ou seja, que provavelmente é fresca e pura. No Antigo Testamento era utilizado num sentido metafórico como referência à bênção divina. E somente Cristo, ele pode preencher o vazio no coração da humanidade. A água fala do Espírito Santo. Quando você tem esse encontro com Cristo, agora o Espírito Santo, ele passa a habitar no nosso ser. Aquele vazio que você tinha lá no mundo, ou que você tem no mundo, ele agora é preenchido pela essa água viva. Você agora tem paz. Se você não tinha paz espiritual lá no mundo, agora você desfruta da paz em Cristo, porque a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Se você não tinha nenhuma alegria, uma alegria passageira, agora você desfruta da verdadeira alegria em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, porque é o Espírito quem te dá essa paz, é o Espírito Santo quem te dá essa alegria. Agora você passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz assim: não se embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Agora você é uma pessoa cheia do Espírito. Aí eu te pergunto assim: o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa cheia do Espírito. Lembra de Estevão? Estevão, no texto, se você for ver lá em Atos, no capítulo 6 e capítulo 7, diz que ele era cheio do Espírito. Estevão, ele tinha conhecimento. Ele tinha tanto conhecimento que aqueles homens ali não conseguiram dialogar com Estevão. Tiveram ódio de Estevão. Conhecimento, palavra de Deus. E quando você é cheio, você consegue colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Cheio do Espírito. E diz no texto que Estevão estava sendo apedrejado. E falou assim, olhou para o céu e falou: Senhor, não lhe impute este pecado. Irmão, já imaginou isso? Você está sendo apedrejado, você está sendo caluniado, sendo perseguido, e você orar por aquela pessoa? A pessoa cheia do Espírito Santo é assim. Ela ora pelo seu próximo. Não é aquela oração de feiticeiro não, tá? Deus vai ferir, Deus vai destruir. Eu quero ver Deus fazer justiça, não.
é para Deus salvar, para Deus libertar aquela pessoa. Mateus 5, 44 fala assim, ó, Jesus falando: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. A pessoa cheia do Espírito, ela age dessa forma. Por isso que o tema, né, Nilton? Jesus transforma. Se Jesus me transformou, se eu lá no mundo não perdoava, agora eu vou perdoar. Se Jesus me transformou, se eu guardava uma mágoa já no meu coração há 20, 30 anos, agora eu não posso mais guardar. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Mas não foi eu que errei, foi ela. Meu irmão, no reino de Deus ninguém tem razão. O que tem razão é a palavra de Deus, para nós irmos ao nosso próximo, se humilhar e pedir perdão. O que o anjo falou para H? Vai, humilha-te lá. Humilha-te a Sara, vai lá. Sabe por que o perdão no reino é difícil, meus irmãos? Sabe por que o perdão é difícil? Porque eu tenho que quebrar o meu eu. Eu tenho que quebrar o meu orgulho, porque por isso que ninguém quer ir. Ninguém tem razão, quem tem razão é a palavra de Deus. O que Jesus falou? Se for depositar a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai, reconcilia-te primeiro com ele e depois você vem depositar a tua oferta. Oferta aí não é dinheiro não, meu irmão. Oferta aí é a minha vida diante de Deus. É uma perfeita adoração. É uma perfeita adoração diante de Deus. Como eu ainda vou falar aqui mais à frente sobre a adoração. Versículo 15 e 18. Aí ela entende. Disseste bem. Teve 5 maridos. E o que está contigo agora não é teu. Vejo que és profeta. Irmãos, o interessante é que Cristo, ele não negociava pecado. Ele amava a pessoa. Mas se tiver de falar que tinha que abandonar aquela prática ali, ele falava. Você acha bem, agora o que está contigo não é seu. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Vá e não peques mais. O jovem rico, o que eu faço para ter a vida eterna? Conhece os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo quanto a ti mesmo. Honrar pai e mãe. Conheço, faço isso desde a infância. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E o jovem triste foi embora. Jesus não negociava pecado. Ele amava o pecador, mas abominava o pecado. E o que ele falou também? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Renuncia esse negócio aí, meu irmão. Renuncia isso daí. Renuncia isso daí. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é mudança de caráter. Evangelho é vida transformada. Evangelho que não muda caráter, que não te confronta no evangelho. Que estão pregando por aí é um evangelho que não confronta. É evangelho que não tem transformação de vida. É evangelho de triunfalismo. O evangelho, ele muda, o evangelho ele transforma. O cara pode ser um 7-1 tremendo lá fora, mas quando ele vem para cá, ele ouve a palavra, ele ouve o evangelho, e a palavra, ela transforma essa pessoa, e agora ela é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O evangelho é isso aí. Evangelho que não confronta, que não me confronta, que não confronta você,
Não é evangelho, é porta larga, caminho espaçoso. E Jesus ele fala assim ainda, hein? Porfiai, por entrar pelo caminho estreito, porque larga é a porta que conduz à perdição. Ele fala assim, e são poucos que a encontram. Isso é evangelho, meu irmão. Por isso o caminho é estreito. São poucos que optam por esse caminho. São poucos que querem renunciar a si mesmo. São poucos que vêm lá de fora e querem continuar com as mesmas práticas. São poucos que querem estar no evangelho, mas sem perdoar, com mágoa, 30, 40 anos no seu coração. São poucos que querem largar o adultério. São poucos que querem continuar na fornicação. Mas quando o ser humano permite que o evangelho, que é a água, ela venha jorrar nele, e venha, Jesus fala, fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Resulta na vida eterna. A água é o Espírito na gente, vai jorrando, e você, Jesus transforma na fonte de vida eterna, aonde outros vêm beber dessa fonte, aonde você vai transmitir essa água para outros, e outros vão beber, e também vão ser transformados. Outros vão beber e vão ser transformados. E daqui a pouco várias pessoas vão tendo um encontro com Cristo, como foi no caso dessa mulher, lá na cidade. Muitos creram em Cristo devido à pregação dessa mulher. Eles foram lá conferir. E realmente, esse aí é o Cristo. E também, grande parte da cidade creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador. No versículo 19 e 20, diz assim, já estamos chegando no final, meus irmãos. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então, até no monte, né, tinha essa disputa. Depois que Samaria foi conquistada, por volta de 722 a.C., houve uma divisão entre os judeus de Samaria e os de Jerusalém. Os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim, que foi destruído por volta de 130 a.C. Mas eles continuaram a adorar nesse monte, mesmo depois da destruição. É onde? É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? Nos nossos corações. E Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Levante nessa noite, nessa manhã, fique de pé nessa manhã. Aleluia. Aonde estão os verdadeiros adoradores nessa manhã aí?